Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o que é a genética. Então, a genética é aquele ramo da ciência que estuda os genes e o modo de transmissão das características para gerações futuras. Então, no núcleo celular vivem os cromossomos, e é nos cromossomos que está o material genético, tá? O gene é um segmento do cromossomo, que é composto pelo DNA e proteínas. Então, a informação genética ela está armazenada nos genes e esse gene ele vai traduzir em fenótipo a mensagem que transporta em código e vai dar origem a todas as características dos organismos vivos. Então, toda essa informação está armazenada como se fosse uma receita. E, à medida que seja necessário, essa informação ela é passada para as estruturas que são responsáveis pela síntese das proteínas, né? E vai resultar nos diferentes fenótipos. A genética ela é um fenômeno que ela vai estudar dois fenômenos distintos, a hereditariedade e a variação. A hereditariedade é o fenômeno que corresponde à transmissão das características dos ascendentes, que são os pais, para os descendentes, que são os filhos. Ou seja, quando nós acasalamos dois indivíduos de uma mesma espécie, nós esperamos que os seus descendentes tenham as mesmas características dos seus pais, ou pelo menos que herdem parte dessas características dos seus pais. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esse cãozinho da raça dálmata, ele herdou dos pais, né, características parecidas, ou seja, ele herda as pintas, ele herda a pelagem, ele herda o tipo de focinho, porque essa característica que estava armazenada, né, no DNA dos pais, essa informação ela vai ser passada para a geração seguinte, que vai expressar em parte as mesmas características dos pais. Já a variação tenta explicar por que existem indivíduos diferentes dentro da mesma espécie. A que, né, se deve esse fenômeno e como é que a gente explica essa variação. Então, primeira coisa, a gente pode definir como variação todas as diferenças, sejam elas de origem ambiental ou genética, entre os organismos relacionados pela descendência. Se a gente observar os cães, a gente observa uma grande variedade de raças que correspondem a uma variedade muito grande de fenótipos distintos. Todos fazem parte da mesma espécie, porém, como ao longo do tempo foram direcionados para diferentes funções, foram sendo desenvolvidos fenótipos bastante distintos. Alguns animais servem para caça, outros para guarda, outros para companhia, e mesmo entre os animais de caça, uns caçam animais de toca, outros animais de água, então, a depender da função, foram sendo desenvolvidos diferentes morfologias. Aparentemente, hereditariedade e variação são fenômenos antagônicos, porque enquanto um fala de semelhança, o outro fala de diferença. Porém, é justamente a variação que constitui a matéria-prima para que possa ocorrer um fenômeno chamado de seleção natural, que foi explicado por Darwin e que resulta na evolução da espécie. Então, um exemplo claro disso é o processo de seleção e evolução que ocorreu nas girafas. Então, inicialmente haviam girafas de pescoço longo e pescoço curto. E ambas, ou na verdade, essa variação de tamanho do pescoço, ela não havia nenhum problema porque havia vegetação suficiente, alimento suficiente para que tanto as de pescoço curto quanto as de pescoço longo sobrevivessem sem qualquer problema. E, portanto, no patrimônio genético das girafas existia a informação que permitia que o pescoço fosse longo e que o pescoço fosse não tão longo, né? Fosse aqui, esse aqui tem pescoço médio e essa aqui tem pescoço mais curto. E essa, né, era o patrimônio das girafas.
Em determinado momento, houve uma dificuldade em relação à disponibilidade de alimentos, ou seja, as girafas de pescoço mais curto, elas iam competir com outras espécies além de girafa pelo alimento. Já as de pescoço longo, como elas conseguiam comer a copa das árvores mais altas, elas não tinham competidores. Portanto, elas conseguiam se alimentar melhor, ficar mais saudáveis e, portanto, produzir mais descendentes. Como, pela hereditariedade, os descendentes se parecem com seus pais, começou a predominar na população aquelas girafas com pescoço mais alto. E com isso, ao longo das gerações, o pescoço da girafa ele foi ficando cada vez maior. Mas para que houvesse esse processo seletivo, foi necessário que inicialmente houvesse matéria-prima, e a matéria-prima era a existência da variação. Então, a genética é o fenômeno que vai tentar explicar como se dá a transmissão das características de pai para filho e também explicar por que existem diferenças entre os indivíduos.